programa Tudo é Arte está de volta com Tanara Henke. E, Tanara, eu te interrompi, você estava falando a respeito de quando você foi para o Centro Cultural, né? Na sua terra. Então, Pedro, minha mãe me matriculou no Centro Cultural. Sim. Eu cheguei lá e levei os trabalhos para o professor, que, na verdade, era um arquiteto que contrataram para dar aula de arte. E aí ele olhou para o meu trabalho e disse, eu não sei o que fazer com você. Eu disse, puxa vida, eu hoje, como arte educadora, se chega um aluno assim, eu disse, eu quero fazer tudo com você. Eu tenho que aproveitar o máximo. Tem que aproveitar, sugar o máximo. Eu sei que aquela vez eu acabei fazendo apenas 1 mês de aula. Não, a coisa não fluiu com o professor, ele não soube direcionar. Aí, com 19 anos... Mas o que ele dizia? Ele achava que você já estava... Eu estava num nível mais elevado, ele não sabia o que fazer comigo. Aí, com 19 anos, que eu fui procurar... alguma coisa para me qualificar melhor com técnicas, né? E abranger um pouco tinta e outras coisas. Então, aí eu fui fazer. Mas a professora fazia assim, com cópias, né? A gente se baseava em modelos. Então, meu trabalho foi sempre muito acadêmico. Isso ainda na sua cidade? Na minha cidade ainda. Aí, de lá, depois, eu montei minha escola, que ficou 15 anos. Daí, eu vim vindo, né? Vim subindo o Brasil. Cheguei até o Mato Grosso do Sul. Eu não tinha ainda uma faculdade. Foi só naquelas oficinas. Sangue gaúcho, né? O sangue gaúcho tem que... Eu tinha que manter o Sul, né? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Mantive o Sul, não me sinto tão... não, tá em casa. Estou em casa já. Aqui, eu resolvi fazer a faculdade de artes. Eu fiz a faculdade de licenciatura e eu já cheguei com uma carga de quadros e, assim, uma técnica bem desenvolvida, mas os professores começaram a me cutucar, literalmente, né? Isso, se o teu trabalho acadêmico é perfeito, e o que mais? Aí, o que mais você pode fazer? Aí, o tempo inteiro, ele disse, puxa, Tanara, você tem um grande talento, mas queremos o algo a mais, o algo a mais. E, durante todo o período da faculdade, eu fui me questionando, gente, eu tenho que achar uma pincelada, um estilo, alguma coisa que me puxe para algum lado. E, nesse tempo, eu acabei me separando do meu esposo, na época, e ele levou meus 2 filhos com ele para Goiânia. E aí, quando chegou na época de fazer o trabalho de conclusão da faculdade, eu conversando com a minha orientadora, e a gente resolveu fazer um TCC autobiográfico, onde eu contei toda a minha trajetória, desde criança, tudo embasado, desde o apoio da família, embasado teoricamente, a escola, o incentivo lá da professora de música, foi tudo embasado. E eu botei a cereja no meu bolo, foi uma exposição que eu fiz em homenagem para os meus filhos, para mostrar o grande amor que eu tinha por eles. Então, nessa exposição, eu tentei usar de tudo. Desde instalação, escultura com arame, assemblagem, pintura de um estilo, de outro. Você entrava, parecia uma obra de cada artista. Eu disse, agora eu sou artista, porque eu não preciso fazer exclusivamente aquilo certinho. Eu consegui, através de várias coisas diferentes, mostrar e justificar no papel tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu sei que a faculdade contribuiu não para o nível técnico, mas para o nível de abrir a cabeça para as coisas. Hoje eu me sinto artista. Até uma coisa que você me falou, assim, um pouco antes da gente começar a gravar, que você fez a faculdade, você mesmo com essa facilidade já da pintura acadêmica, né, da pintura clássica, que às vezes muitos artistas têm essa dificuldade, já começa numa coisa mais moderna, né, mas até porque não consegue fazer essa coisa mais clássica, né? Que eu acho assim que a pessoa chegar no moderno, ele tem que ter pelo menos essa base, que é justamente o que você tem. Mas o que você me falou que você, quando fez a faculdade, eu acho que até fazendo a faculdade, você ainda não se sentia artista. Não me sentia artista. Durante a vida inteira, tem crianças que crescem dizendo, quando eu crescer eu vou ser artista. Para mim, artista, mesmo sendo pianista e tocava nas apresentações, o pianista era uma coisa, uma realidade distante, né? Era aquelas pessoas da televisão, as pessoas dos livros de arte ou de outras, assim, uma coisa fora da nossa realidade. Eu sempre me considerei uma pessoa muito simples, apesar de ter essas facilidades que meus pais puderam estar me oportunizando, né? Esses estudos todos. Mesmo eu tive 15 anos na minha escola de arte, eu era uma professora de pintura, eu não era uma artista plástica. Demorou a cair a ficha, mas isso não porque eu sou uma artista plástica.
eu continuo sendo a mesma pessoa, Isso. mas hoje a gente percebe o reconhecimento e a trajetória foi te mostrando os caminhos e foi abrindo as portas. Então, essa construção é legal. Isso mesmo. E hoje é sua profissão, você vive disso, Eu né? vivo disso. É. Eu continuo dando aula de piano, eu continuo dando aula de pintura e desenho, porque eu gosto muito. Teve um ano na minha vida, logo no primeiro, segundo ano que eu estive aqui no Mato Grosso do Sul, que eu apenas pintei para as galerias, mas eu senti uma falta tão grande daquele público, da convivência com o aluno, daquela troca, do incentivo, do sorriso, da alegria, da tristeza, e vamos fazer junto. É uma troca. É uma troca muito gostosa. E como o ateliê mesmo, ele é muito isolado. Então, isso você tem que conseguir lidar com isso muito bem. Isso Mas mesmo. é muito gostoso também. É Mas isso não mesmo. só isso. Eu não consigo separar a artista hoje da professora. Não tem como. Uma coisa complementa a outra, né? Complementa a outra para formar quem eu sou. É uma pergunta que eu quero fazer para você, Tainara, porque assim, a gente tem entrevistado, Tudo é Arte tem entrevistado assim, alguns artistas, a grande maioria aqui de Mato Grosso do Sul, outros que não são de Mato Grosso do Sul, mas já estão aqui há muitos anos, né? Sim. E você me parece que tem 5 anos e pouco. Isso. Que você já está aqui, mas a gente já sente que você está em casa, você já é uma artista também nossa aqui, né? Eu posso dizer assim. Mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, o que você percebe no movimento artístico de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, de quando você chegou, de como que está hoje, se você sente uma diferença? Ah, com certeza, né, Pedro? Quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém. Isso já me isolava quase completamente de todo mundo, né? Aos pouquinhos a gente foi conhecendo pessoas e eu gostei muito de frequentar, porque era uma cidade, embora seja uma capital assim pequena ainda, em vista de outros grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, tem mais possibilidades do que na minha cidadezinha pequena. Então, frequentar um teatro, cinema, exposições de arte. E a faculdade me proporcionou muito isso. Porque tudo que podia ir relacionado à arte, à cultura, eu estava lá. Eu disse, marcando presença, né? Eu tinha que tirar o atraso de tudo aquilo que eu não pude viver antes. Então, só o mercado ele é muito complicado, né? Aí, depois que eu concluí a faculdade, em 2015, metade de 2015, eu disse, puxa vida, agora o que eu vou fazer, né? Aí você mesmo, na pessoa do Pedro Guilherme, convidou aquele convite maravilhoso para a primeira reunião da confraria, né? E a confraria está abrindo portas maravilhosas. Eu me sinto super feliz de poder estar participando disso desse movimento, desde o começo. E eu acho que tem muita coisa boa que está sendo plantada aí. Isso aí. E o mercado em si ele é muito difícil. Mas o artista, eu acho que ele tem um pouco de teimosia, perseverança, depende, né? Do ponto de vista que a gente vai lutar para botar isso adiante. Eu quero que você continue falando a respeito disso. Vamos dar só mais um intervalo e Tudo é Arte volta daqui a pouco com Tainara Henke.